Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Já está com uns 3 a 4 dias que eu não posto a mensagem bíblica. Eu estava pensando, Senhor, será que eu trago para meus amigos internautas a mensagem do arrebatamento da igreja? Eu pensei em trazer essa mensagem que é em Mateus, capítulo 24, versículo 36 a seguir. E quando eu abri a Bíblia, primeiro versículo que apareceu é o capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Então é confirmação, Deus quer que eu traga essa mensagem porque Deus tem alguma obra para fazer na vida de alguém. Mateus, capítulo de número 24, versículo 36. O dia e a hora ninguém sabe. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós já ouvimos falar sobre a vinda do Senhor. Às vezes você até desfaleceu na fé, porque você fala consigo, eu estou esperando Jesus já tem mais de 20 anos que eu sou crente, eu desviei porque Jesus fala que ele vai vir e ele não vem. Deus, desde os tempos dos meus avós, dos meus bisavós, eles falavam que Jesus ia vir naqueles dias e nunca vem. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Jesus, ele ainda não veio porque ele está dando tempo de você se arrepender do seu pecado. Jesus, ele ainda não veio, mas ele pode vir para você, vocês podem morrer, e se Deus pedir a tua alma, o que tu tens preparado para o Senhor? Aquele servo que, mestre, agora eu estou tranquilo, eu ajuntei celeiros na minha despensa, agora eu estou tranquilo, posso viver até quando eu morrer. E Jesus fala, servo tolo, e se eu pedir a tua alma, então o dia de amanhã não nos pertence, o dia de amanhã pertence a Deus. O que devemos fazer para Deus, para Jesus, é hoje, não é amanhã. Porque aqui no versículo 36, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Hoje, Jesus ele já sabe o dia da sua vinda. Porque quando ele estava aqui nessa terra, há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele ocultou-se da sua glória. Então, ele até sabia, mas ele ocultou-se do dia da sua vinda. Porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porque se Jesus não soubesse o dia da sua vinda, ele não era o princípio da criação. Jesus estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14, o Verbo se habitou entre nós, encarnou-se e habitou entre nós. O Verbo é a palavra, o Verbo é o Logos, o Verbo é a perfeição, o Verbo é aquela pessoa que nunca errou e nunca vai errar. O Verbo é o próprio Deus, o Verbo é o Deus de justiça, é o Eu Sou, é o El Shaddai, é o Adonai, é o Conselheiro, o Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus era digno, Jesus já sabe o dia da sua vinda, porque se ele não soubesse, ele não era digno de abrir os 7 selos ali do Apocalipse. E tem coisas que Jesus revela para João, que Jesus ele fala para João, mantém segredo. Tem coisas que não são reveladas para nós, mas Deus revela, Jesus sabe de tudo, tudo é revelado para Jesus. Então coisas que nós não sabemos, que os anjos não sabem, o próprio Jesus sabe, o próprio Deus sabe, o próprio Espírito Santo sabe, que são 3 pessoas da Trindade, são uma só.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. No Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 10, versículo 30, Jesus vai dizer: eu e o Pai, nós somos um. Jesus e o Pai, ele é uma só pessoa. O Espírito Santo. O Jesus, o trabalho dele é salvar a humanidade. E o trabalho de Deus, o feito de Deus, como se diz, agora fugiu da minha mente, mas os critérios, as boas de Jesus, Deus é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Podemos ver que o próprio Jesus, ele veio aqui nessa terra há mais de 2000 anos atrás. Ele se fez servo. Ele nasceu ali na manjedoura, foi humilde, andou em uma jumentinha, lavou os pés dos discípulos. E Jesus foi muito humilde. Porque Jesus, ele quer que nenhuma alma se perca. Mas muitos não buscam a presença de Deus, não buscam o Espírito Santo, não buscam a presença de Deus, não jejum, não ora, não vai para os cultos, não lê a Bíblia. Eu estou precisando de ler a Bíblia, eu estou lendo mais quando eu vou pregar. Mas eu preciso mais de ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus está escrito em Salmos, capítulo 1, capítulo 5, melhor dizendo, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu lembrei agora que eu falei os atributos de Deus. O atributo de Deus é criador. O atributo de Jesus é salvar. E o atributo do Espírito Santo é consolar, interceder com gemidos inexprimíveis. Mas Deus, ele tem mais atributos, não são somente esses. Mas o Espírito Santo, ele quer que você foca somente em Deus, somente em Jesus, e acreditando nele que ele é o seu Salvador. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que não entram na arca. O povo nos dias de hoje, podemos ver, o povo é normal a pessoa separar. Pessoas que a qual estava casados 20, 30 anos, você pensa a pessoa está casada 30, 20 anos, você fala assim, essa pessoa não separa mais não, porque eu acredito que foi Deus que uniu. Foi Deus que uniu, mas infelizmente estão se separando. Esse tal de Facebook, a internet, as redes sociais, tem derrubado muito crente, tem derrubado muito irmão, muita irmã. Hoje, para você achar uma mulher de Deus, tem, mas é muito difícil. Uma mulher que não vai separar de você até que a morte separe. Mas você vai procurar uma esposa que faz a vontade de Deus, você tem que pagar o preço, você tem que jejuar, orar. Mas mesmo você pagando o preço, jejuando, orando, mesmo assim você ainda leva a traição. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, é este casamento que você vai arrumar, ou já está casado, já tem 1 ano, 2 anos, você vai ficar firme, porque há casamento perfeito nos dias de hoje. Não perfeito não, porque tem problemas, tem lutas, tem provações, tem discussões, mas em perfeita harmonia o casamento, que é o cristão, o cônjuge, ele entende os problemas da esposa, do esposo, e assim vice-versa. Hoje em dia, quando uma pessoa, a maioria das separações acontece quando uma pessoa fala uma coisa para o cônjuge, o outro cônjuge quer debater com palavras pesadas, com palavras que entristecem o seu cônjuge. Infelizmente nós erramos, mas nós devemos ser prudentes, guardar o nosso matrimônio. Eu não sou casado, mas você que é casado, não deixe qualquer coisa separar o seu relacionamento, separar o seu casamento, separar vocês. Mas fique focado somente em Jesus, porque Jesus é a solução. O seu matrimônio está indo bem a pior.
está indo bem, melhor dizendo. Então, Jesus ele quer que você fica buscando a presença dele. Às vezes você está no mundo, mas você já tem 20, 30 anos que você está casado. Às vezes tem pessoa que está no mundão, que não é crente, que não é cristão, que é mais fiel à esposa ou esposo do que um cristão que está na igreja. Mas existe também muitos, a maioria dos cristãos, eu acredito que a maioria, são fiéis aos seus cônjuges. Mas no mundo tem muita traição. Marido bate na esposa, esposa bate no marido. E há muitas traições nos dias de hoje. E Jesus quer que você não deixe o domínio da carne tomar conta da sua vida. Jesus quer que você não traia a sua esposa, não traia seu esposo. Porque nós buscamos a presença de Deus é para ter resultado daquilo que nós pedimos para Deus. E se você está orando a Deus, você vai ter resultado. Deus vai preparar uma companheira que você vai se separar dela até que a morte o separe. Mas eu acredito que Deus ele vai arrumar uma companheira, uma ajudadora, uma esposa fiel para minha vida, uma esposa que vai estar comigo nas lutas, na aprovação. Deus vai preparar uma esposa para mim, que a qual não vai me trair. Porque eu acredito, meu irmão, eu acredito no impossível de Deus. Uma esposa justa, uma esposa sincera, uma esposa que guarda a palavra de Deus. Às vezes você passou por um relacionamento, você já está no segundo, terceiro, quarto casamento, mas às vezes os seus terceiro e quarto casamento, todos eles você foi traído. Aí as pessoas te julgam, falam, ah lá, ó, já está no terceiro e no quarto casamento. Às vezes essa pessoa que está te julgando, ela está no primeiro, mas ela já traiu o marido, a mulher dele e vice-versa, várias vezes, porque o cônjuge perdoa uns aos outros. Mas a Bíblia também tem direito a perdoar, mas não julga o seu irmão, porque o seu irmão está no terceiro e no quarto casamento, não, meu irmão. Busca a presença de Deus, interceda por teu irmão. Se você não está satisfeito com a felicidade do seu irmão, porque o seu relacionamento não está bom, você vive traindo a sua esposa, e fica julgando o irmão que está no terceiro e no quarto casamento, não faça isso. Deus ele não agrada disso. Deus não agrada de você fazer contenda, você caluniar o irmão, você falar mal do irmão. Mas Jesus ele nos chamou para buscar a presença dele, quando você estiver passando por luta, por aflição no seu casamento. Não deixa o seu casamento desfalecer, não. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, o povo comia, não jejuava, não orava, não lia a Bíblia, não meditava na palavra de Deus, levando para os dias de hoje, não leu a Bíblia. E as pessoas estão apostatadas na fé, igual estava no tempo de Noé. As pessoas não buscam a presença de Deus, não jejuam mais, não oram, não lê a Bíblia, não vai para os cultos, não vai para a vigília, não vai para um monte. Não busca a presença de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 55, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar Ele enquanto está perto. Ele está perto, nós devemos buscar Ele e invocar Ele a todo momento. Não desfaleça na fé, meu irmão. Você que está pensando em abandonar o barco, por causa dessa aprovação, por causa do seu cônjuge foi embora, a sua esposa, vice-versa, se separou de você, não tenta pular do barco, não tenta sair da presença de Deus. Porque no momento do Senhor, Deus vai preparar uma esposa mais abençoada do que a sua primeira. Deus vai preparar uma adjuntora, uma auxiliadora, uma pessoa que vai te ajudar a buscar a presença dele. Mas se Deus tiver plano de você voltar com a sua primeira esposa, se houver perdão, a Bíblia dá direito a perdoar também. Mas nós não sabemos a onisciência. Nós não somos oniscientes igual a Deus. Nós não sabemos se o primeiro casamento, se voltar com ele, vai dar certo. Tem muitos casamentos que quando volta para a primeira esposa, primeiro esposo, ou vice-versa, sempre tem alguns que dá certo, mas a maioria, muitos não dão certo. Mas existe casamentos que tem perdão, nunca mais houve traição, existe sim.
Mas nós devemos focar somente em Deus, porque Deus é perfeito. Nós devemos buscar a presença de Deus para que nós possamos existir no nosso casamento, existir não separado do nosso cônjuge, separado do cônjuge. E aqui no versículo de número 38, porquanto assim como 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, igual está vindo Jesus está voltando, o povo não percebe até que veio a grande tribulação e consumiu a todos. O dilúvio é comparado à grande tribulação e vai levar todos que aceitar o anticristo, o falso profeta, vai ser apagado no nome do livro da vida. Nunca vai ter escrito o nome no livro da vida. Porque você aceitou o anticristo e o falso profeta. Aceite a Jesus hoje, não deixe para amanhã. Porque hoje as portas da graça estão abertas. As portas da arca que o anjo veio e fechou, é a porta da graça que ainda está aberta. Mas quando ela fechar, o anjo fechar a porta da arca, quando o anjo veio e fechou a porta da arca, o anjo vai fechar, Deus ele vai fechar a porta da graça. Porque pode ser tarde para você, quando Deus fechar a porta da graça. Se você aceitar o anticristo como o seu Deus de D minúsculo, você vai perder a sua salvação e aí a porta da graça já se fechou para você. Aí não tem nada, não há nada que possa fazer. Aí se você aceitar o anticristo, você já apostatou igual o filho da perdição, igual o anticristo, igual o diabo. Você está condenado eternamente, mesmo se arrepender, se é que você nunca vai ter um arrependimento, se você aceitar o anticristo, você nunca vai receber mais a salvação. Mas o momento melhor é agora, de você buscar a presença do Senhor agora. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. Busque a presença de Deus. Você que não tem força para voltar para a casa do Senhor, volta, porque se agora isso é difícil, imagine na grande tribulação, vai ser mais difícil ainda. Volta para a presença de Deus, aceite-o. Não fica omitindo buscar a presença de Deus, busca a presença de Deus, busca a tua graça, aceite-o como Salvador. E se você aceitar Jesus como Salvador, você vai morar nas mansões celestiais e Jesus vai fazer de você um novo vencedor, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter angústia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E Deus vai separar o justo dos bodes. E aqueles que aceitou a Jesus vai morar na Nova Jerusalém. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus vai pegar muitas pessoas de surpresa, mas nós temos que estar apercebidos a todo momento. Eu preciso ficar mais em vigilância, eu estou vigiando, mas preciso vigiar mais. Eu preciso ficar apercebido para que quando o Senhor Jesus voltar, não me pegue de surpresa, não te pegue de surpresa, porque Jesus vai vir como um ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai minar, roubar uma casa. Ele pega muitas pessoas de surpresa. E no dia que você menos perceber que Jesus vai vir, aí que ele vai vir. Porque a Bíblia não sabe quando haverá paz e quando surgir um avivamento sobre a terra. Aí vai ser a vinda do Senhor Jesus. Aqueles que estão na presença de Deus e sabem que a vinda do Senhor está próxima. Mais próximo ainda. Mas aquele que está no mundão, o Senhor vai vir como um ladrão de noite para eles. Tá aí que nós vamos aprender com Jesus. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá, essas palavras com as Espírito Santo, posso falar minha cada coração no Senhor Jesus.